Olá, aqui é o professor Marcelo França, da disciplina de Geografia, e na aula de hoje abordaremos o seguinte tema: problemas ambientais e sociais urbanos. Como já vínhamos estudando a expansão das cidades e o crescimento da população nela residente, que cresce de forma desenfreada, vai ocasionar vários problemas de ordem ambiental e social. E será justamente esses problemas que vamos analisar com um pouco mais de ênfase a seguir. A cidade, por se tratar de um espaço onde encontramos diferenças sociais, econômicas, vamos ter pessoas sendo atingidas por esses problemas de formas diferentes. E vai ser exatamente isso que iremos estudar a seguir. O primeiro problema que iremos abordar vai ser relacionado aos recursos hídricos, que são extremamente importantes para a sobrevivência dos seres humanos. Por isso, a disponibilidade de extração de água sempre foi um fator decisivo para a fixação da população em determinadas áreas. Vamos ter alguns fatores que são decisivos para o acesso a esse recurso na atualidade. São eles de ordem econômica e geográfica. Os esgotos produzidos pela população e indústria e que não são tratados acabam poluindo rios e córregos. O uso consciente da água nos centros urbanos e os programas de recuperação dos rios e bacias hidrográficas podem melhorar a qualidade de vida das pessoas e manter a cidade limpa, pois o acesso à água limpa e tratada melhora a qualidade de vida das pessoas. Podemos destacar o sistema urbano de fornecimento de água por algumas etapas. A primeira delas é a captação em rios, lagos e águas subterrâneas. Posteriormente, o tratamento da água para fins de uso em residência, comércio e indústrias. A utilização da água para diversos fins. O tratamento para posterior devolução ao ambiente. E a descargas nos litorais, rios e lagos. Segundo a ONU, o acesso à água potável no planeta avançou em vários países nas últimas décadas. Porém, mesmo com dados favoráveis, ainda existem muitas pessoas com dificuldades de acesso à água tratada e à rede de esgoto. Quando não existe uma infraestrutura de saneamento, são utilizadas fossas que acabam contaminando os lençóis freáticos. Outro problema é a eutrofização, que é um processo que ocorre em rios, lagos e represas, causado pelo aumento de elementos como fosfato e nitrato, oriundos do volume do esgoto doméstico e industriais. Outra questão relacionada à água nos centros urbanos é que, se não tratada, pode ser um potente proliferador de doenças tais como diarreia, hepatite, febre tifoide. E os grupos que são mais afetados são as crianças e os idosos, que se encontram em áreas de vulnerabilidade social. Outro problema que iremos observar nos centros urbanos está relacionado à produção de lixo. E esse problema ele vem se agravando ao longo dos anos, onde os países desenvolvidos são os que mais produzem lixo. No caso do Brasil, o processo de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos tornou-se um grande problema, pois os lixões a céu aberto, que são proibidos por lei, é para onde vai a maior parte desse lixo produzido e geram doenças e contaminação dos solos e águas subterrâneas. Para tentar solucionar esse problema, vamos ter a criação do aterro sanitário, que processa e estoca esses resíduos de forma que o solo não seja contaminado. A industrialização e a concentração populacional também promoveram mudanças na composição do lixo,
Segundo o IBGE e a Abrelp, apenas 58,4% do lixo no Brasil tiveram destino adequado e 41,6% são encaminhados para lixões sem medidas de proteção do meio ambiente. Um importante aliado das administrações das cidades foi justamente a implantação de programas de reciclagem, que consiste na separação do lixo para reutilização. Já relacionado à poluição do ar, encontramos vários problemas que podem atingir os grandes centros urbanos, causados pela emissão de gases poluentes dos diversos segmentos da sociedade, como a indústria, os automóveis, através dos combustíveis fósseis, a queima de lixo a céu aberto, entre outros. Os efeitos da poluição do ar podem ser observados na saúde humana através da incidência de doenças ligadas ao sistema respiratório. Nos vegetais, observamos alterações na fotossíntese e destruição das folhas. Nas edificações, ocorre a corrosão de metais e mármores. Quanto ao agravante da poluição atmosférica, observamos a inversão térmica, que é um fenômeno atmosférico muito comum nos grandes centros urbanos industrializados, sobretudo naqueles localizados em áreas cercadas por serras ou montanhas. Esse processo ele ocorre quando o ar frio, mais denso, é impedido de circular por uma camada de ar quente, menos densa, provocando uma alteração na temperatura. É importante ressaltar que a inversão térmica é um fenômeno natural, sendo registrada em áreas rurais e com baixo grau de industrialização. No entanto, sua intensificação e seus efeitos nocivos se devem ao lançamento de poluentes na atmosfera, o que é muito comum nas grandes cidades. Outro fenômeno é o efeito estufa, e é um fenômeno também natural de extrema importância para a existência da vida na Terra. É responsável por manter as temperaturas médias globais, evitando que haja grande amplitude térmica e possibilitando o desenvolvimento dos seres vivos. Esse fenômeno, no entanto, tem sido agravado pela ação do homem, que tem elevado as emissões de gases de efeito estufa à atmosfera, provocando alterações climáticas em todo o planeta. Essa grande concentração de gases dificulta que o calor seja devolvido ao espaço, aumentando consequentemente as temperaturas do planeta. Outro fenômeno comum aos grandes centros urbanos é a chuva ácida, e ela ocorre quando alguns óxidos se encontram na atmosfera e quando entram em contato com o vapor de água, formam substâncias ácidas, como o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, que precipitam em forma de chuva, mais precisamente de chuva ácida. Esses óxidos são dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio e monóxido de nitrogênio, principalmente, e são liberados primordialmente pela queima de combustível dos automóveis e das indústrias, entre outras reações de queima em menor escala. Outro problema são as ilhas de calor, que são zonas elevadas de temperaturas quando comparadas com as regiões ao seu redor, que acontecem principalmente nas grandes cidades. Por esse motivo, esse fenômeno climático também é chamado de ilha de calor urbano. Isso ocorre porque quando os raios solares atingem diretamente os centros urbanos, o calor tende a se acumular devido à dificuldade de se dissipar. Outro problema que podemos identificar, agravado pelo processo de urbanização, é o acesso à moradia. Desde a Revolução Industrial até os dias atuais, esse é um problema enfrentado pelos grandes centros urbanos, o que acaba resultando em espaços com uma infraestrutura precária, que não oferta os serviços básicos que a população necessita, como saneamento básico.
E também temos um problema de ocupação de áreas de risco, justamente por não terem acesso, como ocorreu no Rio de Janeiro no processo de favelização dos morros. O desemprego e a violência é outra característica dos grandes centros urbanos, pois os grandes centros urbanos não conseguem absorver a quantidade de pessoas oriundas da zona rural e pequenas cidades, o que causa alta taxa de desemprego, o que resulta em outro problema, que é o subemprego. Justamente a falta de condições dignas para o ser humano acaba levando ao aumento da violência urbana. E o que entendemos por violência urbana são delitos como furto, sequestro, homicídios, tráfico de drogas, entre outros. Por último, vamos entender a gentrificação, o processo de revitalização dos espaços urbanos, ou a aparente substituição de paisagens de caráter popular por construções típicas de áreas nobres. Trata-se de um processo em que o espaço geográfico urbano se transforma e ressignifica-se, sobretudo em função da valorização acentuada e do enobrecimento de uma área antes considerada periférica. Outro problema que também encontramos nos centros urbanos são os de mobilidade urbana. Por falta de um planejamento, muitas cidades apresentam esse problema, com grandes congestionamentos e elevado custo das tarifas de transporte, problemas que podemos identificar aqui no Brasil, por exemplo. Para tentar amenizar esse problema, algumas alternativas são adotadas, como a melhoria da distribuição dos tipos de transporte entre rodoviário, ferroviário e hidroviário, além de uma eficiente rede de transporte público. No livro, vocês irão responder as questões 1, 2, 3, 4 e 5, encontradas nas páginas 616, 617. Como atividade extra, vocês irão responder as 3 questões subjetivas.